bem-vindos à aula de número 1 do Pré-ENEM Linguagens. O assunto hoje é formação da língua portuguesa e nós vamos ter agora um resumo, uma sinopse daquilo que vocês viram ao longo da semana 1 de aula, tá bom? Aqui nós vamos abordar os tópicos mais importantes, então anota aí. E a gente começa falando sobre as origens e formação da língua portuguesa, uma língua que não nasceu do dia para a noite, o percurso dela é bastante longo, ela vem aí desde o século IV a.C., né? Desde o latim, sofrendo as suas variações, as suas modificações, as suas influências, até chegar ao português que a gente tem hoje. Então, a trajetória da língua portuguesa ela é bastante extensa. Nós temos aí ela como a língua latina, né, assim como o francês, o espanhol, o italiano e o romeno, e depois tendo uma variação maior, né, quando chega o português, se torna o português que a gente conhece como português de Portugal, ao migrar para o Brasil, sofre várias influências, formando o português do Brasil. Né? Então, a nossa língua ela sofre uma série de influências desde do latim até chegar à forma que nós temos hoje. Então, é muito importante entender que esse trajeto ele é um trajeto longo e ele é um trajeto que não está encerrado. Ou seja, nós sabemos que essas variações elas vão ocorrer ao longo dos anos, dos séculos e vão continuar assim ad eterno. Além disso, é importante também a gente destacar que a estrutura da língua portuguesa ela é composta por 3 partes bastante consolidadas, né? Uma dentro da outra e que cada uma delas tem importância igual. Então, a gente tem aí a morfologia, que é o estudo das palavras, da origem das palavras e assim por diante, é o que nós vamos ver hoje. Depois nós temos a sintaxe, que é a parte estrutural da língua, onde nós vemos as diversas combinações, né? As estruturas que compõem a nossa língua em termos de gramática mesmo. E, finalmente, a gente tem a semântica, que é a detentora do sentido. Né? Muitas vezes a gente tem frases que são sintaticamente semelhantes, porém semanticamente diferentes. Então, é muito importante a gente saber que cada uma dessas partes que compõem a estrutura da nossa língua são de igual importância. E a aula ela focou bastante na questão dos processos de formação de palavras. Né? A língua portuguesa ela tem 2 processos que são mais importantes, né? Que são os de destaque realmente, que é a derivação e a composição, porém é observado que outras formas de formação de palavras também ocorrem na nossa língua, assim como em todas as outras línguas mundo afora, tá? Nós vamos fazer aqui um breve apanhado do processo de derivação e de composição, até porque, às vezes, a gente precisa entender uma determinada palavra isolada num texto e isso pode te ajudar. Conhecer como ela se formou pode te ajudar a conhecer o sentido que ela tem naquele texto, tá? Então, a gente tem aí, né, primeiramente, falando como é formada uma palavra. Uma palavra ela tem uma estrutura, né, composta por 5 elementos. Geralmente, as palavras elas estão com os 5 elementos, né? Pode ser que falte um ou outro numa determinada palavra ou não, mas, em geral, é comum a gente encontrar os 5 elementos, tá? E quais são eles? É o radical, depois a gente tem a vogal temática, a junção desse radical com a vogal temática nós chamamos de tema, e para formar palavras, e aí sim, num processo de expansão, nós temos as desinências e os afixos, tá? Eu dei um exemplo aí da palavra empedrado, onde a gente pode perceber esses 5 elementos, como eles se articulam. Então, a gente tem aí o radical, que é pedra, junto com a palavra a, que é a vogal temática, forma-se o tema pedra, e aí nós temos a presença de 2 afixos, né? O prefixo, que é o que vem antes do radical, e o sufixo, que vem depois do radical. E, finalmente, eu destaquei ali a desinência O, que é uma desinência que diz que a palavra é singular e masculina, tá? Então, empedrado. Formou-se essa palavra a partir de várias partes articuladas entre si. Então, o processo de derivação, que é o processo que a gente encontra com maior quantidade na língua portuguesa, a maioria das palavras são formadas pelo processo de derivação, ele geralmente segue essa estrutura. Então, sempre você vai ter ali um radical e aí atrelado a esse radical os elementos para compor uma nova palavra, tá? É o que a gente chama de um processo de família, digamos assim, né? A gente tem a família atrelada àquele radical.
Simplificando, o processo de derivação é um processo pelo qual se formam palavras pela anexação de afixos, né, que são os prefixos que vêm antes, ou sufixos que vêm depois, a uma palavra tomada como base ou tema. O que é o tema mesmo? Radical mais a vogal temática. Então, a gente tem aí os 6 tipos de derivação, e eu vou dar um exemplo de cada um, chamando atenção para alguma coisa que seja mais marcante, tá? Então, o primeiro tipo de derivação é prefixal, onde você tem um radical e coloca nele um prefixo. O que é o prefixo? É algo que vem antes desse radical. Então, aí o radical é leal, o prefixo des forma a seguinte palavra, desleal. Na derivação sufixal, a colocação desse afixo é depois do radical, então é por isso que tem esse nome de sufixo. Então, a gente tem o radical leal, que é o mesmo, colocamos o sufixo dade, virou lealdade, uma segunda palavra formada a partir de leal. A gente também tem um tipo de derivação chamado derivação prefixal e sufixal. Tá? Presta bem atenção. Se a derivação prefixal é anexação de um prefixo e a sufixal é anexação de um sufixo, a gente tem uma derivação prefixal e sufixal quando nós colocamos esses 2 elementos a um radical. Tá? Então, olha só, a palavra lealdade, eu vou usar os mesmos afixos que nós usamos nos exemplos acima. Então, eu usei o des e o dade, ficou deslealdade. Aí você vai me perguntar, mas professora, eu estava observando e tem uma outra derivação chamada de parasintética, que também é a anexação de um prefixo e um sufixo. Como é que eu faço para saber a diferença entre as duas? Na verdade, gente, é bem simples. Na derivação prefixal e sufixal, se você retirar um dos afixos, a palavra que vai restar é uma palavra existente na língua. Então, deslealdade, se eu tirar o des, vai sobrar lealdade. Se eu tirar o dade, vai sobrar desleal. Então, tanto eu tirando o prefixo quanto o sufixo, eu ainda vou ter palavras existentes na língua portuguesa. Já a derivação parasintética, onde eu também tenho a anexação de um prefixo e de um sufixo, esses 2, eles têm que estar ao mesmo tempo na palavra. Então, se eu retirar o prefixo, a palavra que vai restar não existe na língua. Se eu retirar o sufixo, a palavra que vai restar não existe na língua. Então, essa palavra que forma-se por derivação parasintética, ela só existe a partir da anexação do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo. É o que acontece com anoitecer. A gente tem um radical aí, noite, e aí o que acontece? Eu coloquei o prefixo a e o sufixo ser. Anoitecer. Se a gente tirar o a, noitecer não existe. Se a gente tirar o ser, à noite, assim juntinho, né? Sem ser separado, mas juntinho, à noite, a palavra à noite não existe. Então, a palavra anoitecer, ela só existe com os 2 elementos juntos, tá bom? Ficou fácil agora entender? Bom, além dessas 4 derivações que a gente viu aí, nós também temos 2 que são bastante interessantes. A gente tem a derivação regressiva, que é aquela onde surge-se um substantivo a partir de um verbo, por exemplo, né? Então, a gente tem aí a palavra resgate, que ela veio, na verdade, do verbo resgatar. Então, perdeu-se o finalzinho, né? Ela ficou menor a palavra, por isso que ela se chama derivação regressiva. E também temos a derivação imprópria, que é aquela onde a gente usa uma palavra, na verdade, com um sentido, aliás, com uma função gramatical que não é a dela, tá? Então, por exemplo, o verbo cantar, a gente sabe que é um verbo por causa da terminação. Quando eu uso o artigo na frente e transformo em o cantar, ele muda de classe gramatical. Assim, ao mudar de classe gramatical, nós temos a derivação imprópria. O segundo processo de formação de palavras, também em maior abundância na língua portuguesa, é a composição. A composição é mais simples que a derivação. Por quê? Porque é aquele processo onde a palavra se forma pela agregação de 2 ou mais bases ou temas, ou seja, você pegar 2 palavras que separadas significavam uma coisa, juntar e elas terem um terceiro sentido, tá? Um terceiro significado. Então, na composição, a gente pode ter 2 ou mais radicais, sempre assim. E ela pode ser formada de 2 formas, tá? Primeiro, por aglutinação e o segundo, por justaposição. O que seria o processo de composição por aglutinação?
é aquele em que há perda de algum fonema. O que é um fonema? É um som. Então, quando você junta duas palavras e houve a supressão de algum som, você aglutinou. É o que acontece com plano mais alto, deu planalto. Então, planalto é uma palavra formada a partir de duas outras separadas que, quando a gente junta, perde um som, tá? Aquele Ozinho ali do final de plano, ele foi suprimido e ficou planalto. Já quando a gente tem a composição por justaposição, não existe a perda de nenhum fonema, ou seja, o som ele não perde. E aí eu te trago dois exemplos para você ver como é que pode acontecer. O primeiro é gira mais sol, que deu girassol. E o segundo, obra mais prima, que deu obra-prima. No primeiro exemplo, girassol ganhou mais um S, mas isso é uma convenção gráfica da língua portuguesa. Entretanto, o som se manteve um só. Então, girassol, gira, formado por gira mais sol, não houve nenhuma perda sonora. Já a obra-prima está bem mais fácil, né? Coloca-se lado a lado, o hífen está presente, apesar de que com a reforma ortográfica muitas palavras perderam o hífen, mas esse aqui não foi o caso. Então, nós temos aí obra-prima, uma terceira palavra formada a partir de duas. Além do processo de derivação e de composição, há outros processos que também podem formar palavras na língua portuguesa e assim também funciona em outras línguas, né? Então eu trouxe aqui os 4 mais comuns e eu gostaria que você prestasse atenção em cada um. O primeiro deles é a abreviação. A abreviação hoje em dia é o que a gente mais usa, principalmente em redes sociais, né? Ninguém tem tempo mais de sair digitando ou, enfim. Na nossa convenção gráfica, principalmente em ambientes digitais, é comum a gente encontrar abreviação. Então, olha só o exemplo. Tudo BLZ? Como você tá? Beijo, BJ, né? Então, assim, esse exemplo é até difícil de falar, porque a gente está tão acostumado a ver as abreviações e já falar como elas são pronunciadas na amplitude, é um exemplo claro do que acontece hoje nas redes sociais. Então, isso daí, gente, funciona muito no ambiente digital, porém, já fica a dica. Não use em textos formais, em provas, evite esse tipo de coisa, tá? A licença é para determinados meios, não para meios mais, digamos, formais, tá? Muito cuidado com a abreviação. Depois a gente tem a formação por siglas, né? Dei o exemplo do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais. Então, a sigla é quando você pega a primeira letra de cada palavra e forma uma palavra. Então, muitas coisas hoje que a gente usa, muitas palavras que a gente usa são formadas por siglas, na verdade são siglas, né? A terceira é a onomatopeia, que também vocês vão ver como uma figura de linguagem, é um processo em que a palavra é formada a partir da reprodução do som que pode ser oriundo de determinada coisa. Então, esse boom com a bomba para explodir remete ao som que faria uma explosão. Tá? E, finalmente, o neologismo, que vem crescendo tempo a tempo, né, já com bastante frequência, que é a criação de palavras novas a partir de estruturas que nós já conhecemos da língua portuguesa. Geralmente essas palavras elas são oriundas de várias naturezas, muitos neologismos vêm de palavras estrangeiras adaptadas à nossa estrutura da língua portuguesa, outros são da própria língua portuguesa mesmo, que vão criando e criando e criando. Então a gente tem a palavra sofrência, né, que é uma palavra bastante usada, mas a gente pode encontrar vários outros exemplos, né? Aí tá googleando, tá facebookeando, enfim, a gente tem vários outros exemplos no dia a dia, na comunicação do dia a dia, de palavras que se formaram a partir desse processo. Bom, e essa foi a nossa revisão do conteúdo da semana 1. Espero que você tenha conseguido entender um pouco mais sobre os processos de formação de palavras da língua portuguesa. Se precisar, reveja os materiais, não deixe de fazer os exercícios. E é isso aí, gente. Bons estudos e até a próxima aula.